Radar Internacional, chegando com as principais manchetes, os principais assuntos dessa última semana. Vamos conferir o que foi notícia? Começando pelo Kentucky. Pelo menos 13 pessoas morreram após um avião de carga da UPS cair logo após a decolagem do Aeroporto Internacional Muhammad Ali, em Louisville, lá no estado do Kentucky. As imagens mostram, inclusive, o motor esquerdo da aeronave, um McDonnell Douglas 11, completamente em chamas, em meio a tentativas de deixar a pista. Das 13 vítimas até agora, 3 eram tripulantes, todos que estavam na aeronave, e as outras 10 estavam em solo. Segundo o governador do Kentucky, Andy Beshear, por muito pouco, esse avião não atingiu uma fábrica da Ford, com centenas de trabalhadores ali na região. Até o momento, ainda não se sabe o que causou o acidente, mas é um avião grande que ia para Honolulu, capital do Havaí, um voo de 8 horas e meia de distância, então ele estava com muito combustível e isso, claro, provoca uma explosão muito grande. As imagens realmente são chocantes. A gente segue nos Estados Unidos porque a paralisação do governo por lá ultrapassou a marca de 36 dias e já é considerada a mais longa da história. Essa situação não tem previsão de chegar ao fim. E o presidente Donald Trump, que culpa os democratas pelo shutdown, chamou os seus opositores de kamikazes. Por conta desse fechamento, centenas de voos acabaram sendo cancelados nos Estados Unidos desde a última sexta, com uma redução de 10% do total da malha aérea em 40 aeroportos, incluindo alguns dos mais movimentados do país, em Nova York, Atlanta, Dallas, Los Angeles, uma situação realmente muito tensa, muita gente sem receber, trabalhando sem receber, situação delicada nos Estados Unidos neste momento. Os republicanos, a gente lembra, têm controle das duas casas, tanto da Câmara quanto do Senado. Agora a gente segue ainda falando dos Estados Unidos, mas com outros 2 países, porque o governo do Cazaquistão anunciou que vai assinar os Acordos de Abraão, que são mediados pelos Estados Unidos desde 2020, no primeiro mandato de Trump, e que normalizam as relações com Israel. Mas aí vem o detalhe, o Cazaquistão já tem relações normalizadas com Israel desde 1992. E aí por que eles assinaram? Porque a expectativa é de que o Cazaquistão consiga ampliar as relações econômicas e comerciais tanto com os americanos quanto com os israelenses, principalmente pela venda de petróleo, que a gente falava aqui há pouco com o professor Niegrai lá da PUC. Qual que é a questão aqui? O governo do Cazaquistão quer fazer essa sinalização para Trump. Isso é uma vitória, principalmente porque ele ganha campo em uma região ali da Ásia Central que historicamente tinha muito mais influência da Rússia, ex-União Soviética, então por isso é relevante esse acordo. Os Estados Unidos ainda querem colocar a Arábia Saudita aí no meio, isso já é um pouquinho mais difícil, até em teoria foi o que deu início ao conflito entre Israel e Hamas lá em outubro de 2023. Vamos virar a página do nosso radar internacional? A presidente do México, Claudia Sheinbaum, foi alvo de assédio durante uma caminhada pelo centro histórico da capital do país. Isso diante de várias câmeras. Ela foi agarrada por um homem embriagado que já havia cometido outros atos no mesmo dia e que foi preso logo em sequência. Uma coisa assim inimaginável. O que passa na cabeça de um cidadão desses? A presidente lamentou o caso e apresentou um plano para facilitar as denúncias e sanções contra casos de abuso sexual no país. Só em 2025 já foram até o momento 25 mil denúncias formalizadas na polícia. Isso porque há um temor de subnotificação. Muitas mulheres que se sentem ameaçadas ao fazer a denúncia acabam nem indo prestar queixa nas delegacias locais. O México é um dos países, por exemplo, que tem vagão exclusivo para mulheres nos trens e metrôs, principalmente na capital, na Cidade do México. A gente segue na América Latina, agora aqui na América do Sul. Depois de 4 anos, a ex-presidente da Bolívia, Janine Áñez, foi solta nesta última quinta, depois de ter a sentença anulada por resoluções contrárias à lei. Essa foi a sentença original e que acabou sendo anulada, acabou sendo revertida pela justiça local. Áñez havia assumido o cargo em 2019, após a queda do governo de Evo Morales em uma suposta tentativa de golpe de Estado, e deixou o poder em 2020, quando foi substituída por Luiz Arce, que agora sim também está deixando o governo lá na Bolívia cumprir o mandato completo. Segundo o Tribunal Supremo de Justiça, a sentença foi anulada porque ela deveria ter passado por um julgamento de responsabilidades no Congresso
antes de ir para o foro penal. Ou seja, o rito judicial não foi obedecido completamente, e aí por isso ela teve a sentença anulada e agora está em liberdade. A gente vai falar agora de arte, vamos falar de música. O Grammy divulgou a lista de indicados para a premiação de 2026. Os destaques são para o rapper americano Kendrick Lamar, inclusive nome que esteve no Super Bowl desse ano, agora de 2025, que tem 9 indicações, é o recorde dessa edição do Grammy. Além de Circuit, Jack Antonoff, produtor de álbuns da Taylor Swift, por exemplo, e Lady Gaga, que teve uma passagem marcante aqui no Brasil em maio desse ano. Circuit, Jack Antonoff e Lady Gaga receberam 7 indicações cada. E aí é bom ficar de olho também no porto-riquenho Bad Bunny, que teve 6 indicações, principalmente pelo álbum Debí Tirar Más Fotos. Essa, na minha opinião, é que vai levar de barbada, vai ser fácil para ele conquistar esse título de melhor álbum de 2025. Agora, chama a atenção a ausência da neozelandesa Lorde, que lançou o álbum Virgin esse ano e não apareceu em nenhuma categoria. Um álbum bom demais. Aí eu sou obrigado a falar aqui, fazer esse comentário, porque o álbum é muito bom, tem hit, tem single e ela não apareceu em nenhuma categoria. Bom, os resultados, o prêmio vai ser entregue em Los Angeles em 1º de fevereiro de 2026. E é claro que a gente vai ficar de olho, o Radar Internacional vai trazer essa atualização no ano que vem.